Você deve concordar comigo. A tecnologia que temos hoje mudou completamente nossa realidade e nos permite fazer coisas que eram inimagináveis até 10 anos atrás. Mas e se eu te falar que isso não é nada comparado ao que a tecnologia quântica pode fazer? Teletransporte de informações em redes quânticas ultrasseguras, criação revolucionária de medicamentos e vacinas através de simulações moleculares precisas, solução de problemas ambientais complexos, desenvolvimento de materiais supercondutores para eficiência energética, avanços em inteligência artificial através de processamentos de dados quânticos, exploração espacial acelerada com sensores quânticos ultrassensíveis, inovações em neurociência com mapeamento cerebral detalhado, e até a emergência de novas formas de arte e entretenimento baseado em realidades quânticas simuladas. Mas afinal, a mecânica quântica é uma coisa de ficção científica ou ela é uma realidade aplicável? Será que logo a gente já vai ter computadores quânticos em casa? E celulares quânticos? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje de forma simples e fácil. Mas se você não entende nada sobre mecânica quântica, não sabe do que eu tô falando, eu te indico primeiro a assistir um vídeo onde eu explico os conceitos básicos da mecânica quântica e faço uma comparação com a física clássica. Eu sou a Cecília e esse é o Universo das Possibilidades, onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Para facilitar o entendimento, eu dividi esse vídeo em 4 partes. Na primeira, eu vou falar sobre a diferença entre a computação clássica e a computação quântica. Segundo, os princípios básicos da tecnologia quântica. Terceiro, as aplicações práticas. E quarto, os desafios para a integração dessa tecnologia no nosso dia a dia. Agora, imagine a diferença entre uma lâmpada de luz e um show de luzes de laser. A lâmpada é o nosso computador tradicional. O show de laser é um computador quântico. Enquanto a lâmpada tem 2 estados, ligada ou desligada, o laser pode exibir uma gama enorme de cores e padrões. Isso é um pouco como os bits quânticos, os qubits, que, ao contrário dos bits clássicos, que são 0 ou 1, eles podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, graças à superposição. Para um computador clássico, a factorização de números grandes, como os usados em criptografia RSA, é extremamente demorada. Por exemplo, se pegarmos um número com 200 dígitos e tentarmos decompor ele nos seus fatores primos, que são os números primos que, multiplicados, resultam naquele número, um computador clássico levaria uma quantidade absurdamente longa de tempo. Estamos falando aqui de anos ou até séculos, dependendo do tamanho do número. Isso porque ele tem que tentar combinações uma a uma ou usar algoritmos que não melhoram drasticamente essa velocidade. Agora, insira o computador quântico na equação. Em 1994, Peter Shor desenvolveu um algoritmo quântico, conhecido como algoritmo de Shor, que pode resolver esse problema de factorização de números grandes de forma muito mais eficiente. Em um computador quântico, o algoritmo de Shor pode, teoricamente, decompor esses números grandes em fatores primos em um tempo muito mais curto, potencialmente em dias ou horas, ao invés de anos. Agora vamos aos conceitos básicos da tecnologia quântica. Superposição quântica. Na mecânica quântica, as partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Isso é conhecido como superposição. Imagine um livro que, quando fechado, pode estar em qualquer página. Você só saberá em qual página ele está quando o abrir. Até lá, ele está, de certa forma, em todas as páginas ao mesmo tempo. Entrelaçamento quântico. 2 partículas podem estar tão profundamente conectadas, entrelaçadas, que o estado de uma afeta instantaneamente o estado da outra, não importa o quão distante elas estejam. Imagine 2 dados que estão ligados de tal forma que sempre que você joga um, não importa a distância, automaticamente o outro mostra o mesmo número. Por exemplo, se você joga um dado no Brasil e ele cai no número 5, o outro dado, mesmo estando no Japão, também vai mostrar o número 5 instantaneamente. Dualidade onda-partícula. Na física quântica, as partículas, como elétrons e fótons, podem exibir características tanto de partículas, como ter massa e colidir com outras partículas, quanto de ondas, como interferências e difração. Imagine uma bola de futebol. Quando chutada, a bola se move em uma trajetória direta e previsível, como uma partícula. Agora, pense na luz do sol passando por uma cortina e projetando um padrão no chão. Essa luz se espalha e cria um padrão como uma onda. A dualidade onda-partícula é aplicada aos 2 exemplos, ela é as 2 coisas ao mesmo tempo. Agora vamos a algumas aplicações práticas. Além da computação quântica, que eu já mencionei anteriormente, eu trouxe algumas outras aplicações que são bem interessantes.
Primeiro, nós temos a criptografia quântica, um campo que está revolucionando a segurança de dados. Usando as leis da mecânica quântica, ela cria códigos praticamente impossíveis de decifrar, assegurando uma comunicação ultra segura. Imagine enviar mensagens que só o destinatário correto pode entender, sem riscos de interceptação. What's easier than hacking into a state computer and typing in some numbers? Os sensores quânticos são verdadeiros super-heróis da detecção em escala microscópica. Eles podem identificar alterações incrivelmente sutis em campos magnéticos, o que tem enormes implicações desde a exploração de recursos naturais até a melhoria da precisão dos relógios atômicos. Claro, o fascinante conceito de teletransporte quântico. Não, ainda não estamos falando de teletransportar pessoas como em filme de ficção científica, mas estamos falando de transferir o estado de uma partícula para outra a grandes distâncias, o que tem implicações revolucionárias para a comunicação e o processamento de informações. Na medicina, as possibilidades são ainda mais promissoras. Atualmente, o processo de desenvolvimento de novos medicamentos é longo e complexo. Envolve a identificação de moléculas que podem interagir de forma eficaz com alvos biológicos, como proteínas ou DNA, para tratar as doenças. Este processo geralmente requer testes extensivos em laboratórios e experimentação com diferentes combinações químicas, o que pode levar anos para desenvolver e um custo significativo. Com a tecnologia quântica, esse processo pode ser radicalmente acelerado. Computadores quânticos, devido à sua capacidade de realizar cálculos complexos em alta velocidade, podem simular interações moleculares de forma muito mais eficiente que os computadores clássicos. E eles podem analisar e prever como diferentes moléculas se comportarão e interagirão com alvos biológicos específicos. Agora você pode estar se perguntando, tá bom, e quando é que eu vou ter o meu computador e o meu celular quântico? A resposta eu não posso te afirmar com certeza. O que eu posso te trazer são os desafios que nós vamos enfrentar até que essa tecnologia seja acessível a todos. O primeiro desafio é o ambiente. A incrível sensibilidade dos computadores quânticos é um dos maiores desafios da adoção da tecnologia. Eles são suscetíveis a vibrações, ruídos elétricos, interferência magnética e exigem sistemas de resfriamento avançados com temperatura muito baixas. Essas condições precisas são cruciais para manter os frágeis estados quânticos dos qubits. Para manter a superposição, os qubits precisam estar isolados de qualquer tipo de interferência externa, como campos magnéticos, radiação eletromagnética e especialmente o calor. O calor é um movimento aleatório de partículas, e mesmo uma pequena quantidade de energia térmica pode causar o que é conhecido como decoerência quântica. Por essa razão, hoje os computadores quânticos existem apenas em laboratórios, onde essas condições são mais fáceis de serem atendidas. Outro problema são os erros de correção. Devido à instabilidade dos qubits, os erros são mais comuns e mais difíceis de corrigir em computadores quânticos do que em computadores clássicos. Desenvolver métodos eficientes de correção de erros quânticos é um grande desafio técnico. Tamanho e complexidade. Atualmente, os computadores quânticos são grandes e complexos. Eles requerem uma infraestrutura significativa, o que os torna impraticáveis para o uso doméstico ou convencional, além de precisarem de software específico. A computação quântica requer softwares especialmente desenvolvidos. Isso significa que não é apenas uma questão de hardware, mas também de ter um ecossistema de software que possa efetivamente aproveitar o poder dos computadores quânticos. Outro grande problema é a segurança. Com o potencial de quebrar criptografias atuais, a computação quântica também traz novos desafios de segurança cibernética, que precisam ser abordados antes de sua adoção em larga escala. Com certeza nós temos muitos desafios a serem superados até que essa tecnologia seja acessível a todos. Mas nós não podemos esquecer que provavelmente quando o primeiro computador foi inventado, lá em 1945, ninguém acreditaria se disséssemos que hoje poderíamos andar com ele em uma mochila e viajar o mundo trabalhando. Mas também é muito importante enfatizar que muitas das aplicações da tecnologia quântica que eu trouxe ainda estão em estágios experimentais e iniciais e podem demorar para se transformar em realidades práticas. A computação quântica promete mudar muitas coisas, não é? Mas me diga aí nos comentários, quando você acha que isso vai acontecer? Será que vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Será que vai ser daqui a alguns meses? Ou daí, 10 anos? E pela sua atenção, meu muito obrigada!